A história da humanidade é frequentemente atravessada por vozes que parecem vir de além do tempo. Vozes que não apenas falam aos ouvidos, mas que sacodem os alicerces da alma. No final do século XIV, quando a Europa era assolada pelo grande cisma do Ocidente, pela peste e pela decadência moral, surgiu na Espanha um homem cuja missão seria reconstruir a consciência da cristandade: Vicente Ferrer. Nascido em Valência, em uma família que já respirava a nobreza do espírito, Vicente cedo compreendeu que a arquitetura da sabedoria começa com o temor do Senhor e culmina no amor absoluto ao Mestre da vida. Desde a infância, sinais extraordinários acompanhavam seus passos, como se o Criador estivesse preparando o mundo para o que viria a ser o anjo do Apocalipse. Ao ingressar na Ordem dos Pregadores, Vicente não apenas vestiu o hábito branco e preto de São Domingos, mas mergulhou no oceano da teologia com uma sede insaciável pela verdade eterna. Ele entendia que para ser um canal da luz de Cristo, era preciso primeiro ser uma forja de estudo e oração silenciosa. A inteligência de Vicente Ferrer era uma ferramenta afiada, polida pelo exercício constante da lógica e pela meditação profunda nas Escrituras. Ele tornou-se mestre em teologia, mas sua ciência não era estéril. Era uma ciência que ardia com o desejo de ver a face do Salvador em cada alma. No entanto, o mundo ao seu redor estava em ruínas. A Igreja, o corpo místico do Filho de Deus, estava dividida entre papas rivais, e a confusão teológica levava o povo ao desespero e à superstição. Foi neste cenário de trevas que Vicente viveu sua experiência mais profunda, uma visão de Jesus acompanhado por São Domingos e São Francisco, que o ordenou a percorrer o mundo pregando o arrependimento, pois o juízo estava próximo. A partir desse momento, Vicente deixou as salas de aula para transformar a Europa em seu auditório, assumindo a identidade de um mensageiro profético encarregado de preparar o caminho para a segunda vinda do Rei dos Reis. A pregação de Vicente era um evento que desafiava as leis da natureza e da retórica. Ele não falava apenas para centenas, mas para dezenas de milhares de pessoas em praças abertas, pois nenhuma igreja conseguia conter as multidões que buscavam ouvir o martelo dos hereges. Embora falasse em seu dialeto valenciano, pessoas de todas as nações, franceses, italianos, alemães e ingleses, afirmavam entendê-lo perfeitamente, como se um novo Pentecostes estivesse operando através de sua voz. Ele era o arquiteto de uma renovação moral sem precedentes, denunciando o pecado com a autoridade de quem contempla a santidade do Santo de Deus. Vicente não buscava o aplauso, mas as lágrimas de contrição. Ele descrevia o juízo final não como um mito distante, mas como uma realidade iminente que exigia uma resposta imediata ao chamado do Redentor. Suas palavras eram como raios que cortavam a escuridão da consciência humana, revelando a necessidade urgente de uma volta definitiva ao caminho. O título de Anjo do Apocalipse não lhe foi dado ao acaso. Vicente via sua missão prefigurada no anjo do livro da Revelação, que voa pelo meio do céu com um evangelho eterno. Ele pregava com uma urgência escatológica, lembrando a todos que o tempo é um dom do Pai das Luzes que não deve ser desperdiçado na vaidade. Suas jornadas eram marcadas por uma disciplina monástica rigorosa. Ele viajava a pé, dormia no chão e passava horas no confessionário curando as feridas abertas pelo pecado. Ele entendia que a arquitetura da sabedoria exige uma base de penitência. Ele não via contradição entre o rigor da justiça divina e a infinitude da misericórdia do Salvador. Pelo contrário, ele ensinava que o temor do juízo é a porta de entrada para a paz da reconciliação com o Mestre Divino. Milhares de pessoas o seguiam de cidade em cidade, formando procissões de penitentes que cantavam louvores ao nome de Jesus, transformando a geografia da Europa em um caminho de peregrinação espiritual. Os milagres de Vicente Ferrer tornaram-se lendários ainda em sua vida, a ponto de se dizer que ele realizava prodígios como quem respira. No entanto, ele sempre atribuía cada sinal ao poder soberano do Verbo encarnado.
Seja curando paralíticos, devolvendo a visão a cegos ou ressuscitando mortos para que dessem testemunho da verdade, Vicente usava o sobrenatural como uma assinatura divina que validava sua mensagem de arrependimento. Ele era o taumaturgo que caminhava entre os homens para lembrar-lhes que o Filho de Deus continua agindo na história. Um de seus milagres mais famosos envolvia o toque do sino, que ele afirmava que pararia de tocar apenas quando o mundo estivesse pronto para o fim. Cada prodígio era uma pedra viva na construção de sua autoridade moral, provando que ele era de fato o enviado do Rei da Glória para despertar uma cristandade adormecida. Além de sua atuação nas praças, Vicente foi um arquiteto fundamental na diplomacia e na unidade da Igreja. O cisma do Ocidente era uma ferida aberta no coração do Verbo de Deus, e Vicente trabalhou incansavelmente para que houvesse um só pastor sobre um rebanho. Ele foi conselheiro de papas e reis, utilizando sua inteligência privilegiada para discernir a vontade divina em meio aos interesses políticos. Sua lealdade era apenas a verdade eterna, e não temeu confrontar poderosos para defender a unidade do corpo de Cristo. Ele via a paz da Igreja como o alicerce necessário para que a sabedoria pudesse florescer novamente. Vicente era o homem que unia os extremos, o místico que falava com anjos e o diplomata que resolvia impasses dinásticos, sempre centrando cada ação na glória do Senhor do Universo. Neste primeiro bloco, contemplamos a figura de um homem que viveu na fronteira entre o visível e o invisível. São Vicente Ferrer nos ensina que a sabedoria não é apenas um acúmulo de informações, mas uma prontidão da alma para o encontro com o Salvador. Ele nos convida a olhar para o fim de todas as coisas não com medo, mas com a vigilância de quem ama o Mestre que vem. Sua voz continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos de que a arquitetura da nossa vida deve ser construída sobre a base sólida do arrependimento e da fé. Ao olharmos para o anjo do Apocalipse, somos desafiados a purificar nossos corações para que, quando o Filho do Homem vier em sua glória, nos encontre como servos fiéis e prudentes. Sua jornada ainda o levaria por terras distantes e provações ainda maiores, onde seu fôlego profético atingiria o ápice antes do repouso eterno. O homem que via o céu aberto e ouvia a trombeta divina estava prestes a realizar sua maior obra de unificação e deixar um legado de maravilhas que jamais seria esquecido. Mas antes de seu encontro definitivo com a luz inextinguível, ele ainda precisaria atravessar reinos em chamas e converter corações de pedra, provando que o Evangelho do Redentor é a única força capaz de preparar a humanidade para o grande dia do Senhor. A marcha do pregador das últimas coisas continua, e sua luz brilha como um farol de esperança em meio às tempestades da história. A grandeza de São Vicente Ferrer não se manifestou apenas nas praças sob o fogo da pregação, mas também nos corredores do poder, onde a arquitetura da sabedoria foi colocada à prova para salvar o próprio tecido da cristandade. O grande cisma do Ocidente era uma chaga que sangrava há décadas, dividindo o corpo místico de Cristo entre papas rivais e interesses dinásticos. Vicente, que por muito tempo fora leal a Bento XIII, o Papa de Avignon, começou a perceber que a unidade da Igreja exigia um sacrifício maior do que a lealdade pessoal. Ele entendia que a verdade não pode estar dividida e que o Mestre da vida desejava um único rebanho sobre um único pastor. Com a coragem de um profeta e a inteligência de um diplomata da eternidade, Vicente tornou-se o arquiteto da reconciliação. Ele viajou incansavelmente entre reis e prelados, utilizando sua autoridade moral para convencer os poderosos de que a paz da Igreja era a única base sólida para a salvação das almas. Sua renúncia pública ao apoio a Bento XIII foi o golpe de mestre que permitiu a convocação do Concílio de Constança e a restauração da unidade sob o olhar do Salvador. Ele provou que a verdadeira sabedoria sabe quando é preciso desconstruir para reconstruir sobre o alicerce da unidade em Jesus.
Mesmo após resolver os dilemas da alta cúpula da igreja, Vicente não buscou o repouso ou as honrarias do cardinalato. Ele sentia que seu tempo na cidade terrena estava chegando ao fim e que sua missão como anjo do Apocalipse ainda exigia um último esforço missionário. Ele partiu para as terras distantes da Bretanha, na França, onde o povo vivia em uma semi-escuridão espiritual. Ali, sob o céu cinzento do norte, a voz de Vicente voltou a ressoar como um trovão do espírito de sabedoria. Ele pregava com uma urgência ainda maior, pois sentia que o grande dia do Senhor se aproximava em sua própria vida. Vicente via naquelas terras um campo fértil para a última colheita do Redentor. Ele não temia o frio nem a exaustão das viagens a pé. Ele era o arquiteto que trabalhava até o último minuto da luz do dia, plantando sementes de arrependimento e fé em corações que haviam sido endurecidos pelo tempo e pelo abandono. Cada sermão na Bretanha era uma preparação para o encontro definitivo com o Santo de Deus. A mística de Vicente Ferrer atingiu profundezas abissais em seus últimos anos. Ele vivia em um estado de oração contínua, onde o limite entre o céu e a terra parecia ter se dissipado. Conta-se que anjos frequentemente o visitavam para confortá-lo em suas doenças e para confirmar sua mensagem profética. Vicente ensinava que a vida do cristão deve ser uma constante vigília, uma arquitetura da esperança, que olha para o juízo final não com pavor servil, mas com o desejo ardente de ver a glória do Filho de Deus. Ele explicava que o juízo é, em última análise, o triunfo da justiça do Salvador sobre toda a mentira e opressão do mundo. Para Vicente, preparar-se para o fim dos tempos era aprender a viver plenamente no amor de Cristo aqui e agora. Ele transformou o medo do Apocalipse em uma pedagogia da santidade, mostrando que a verdadeira segurança não está nos reinos deste mundo, mas na entrega total ao Verbo encarnado. Os milagres, longe de diminuírem, tornaram-se o selo final de sua missão divina na Bretanha. Em Vannes, a cidade que se tornaria sua última morada, Vicente realizou prodígios que ficaram gravados na memória do povo para sempre. Ele curava os doentes com um simples toque de suas mãos calejadas pelo trabalho do Evangelho, devolvendo a dignidade a quem havia perdido. Mas o maior milagre que ele operava era o da conversão interior. Ele via na confissão auricular o tribunal de misericórdia do Salvador, onde o homem pecador era reconstruído pela graça do perdão. Vicente passava noites inteiras em jejum e oração, intercedendo pela humanidade diante do trono do Pai das Luzes. Ele era o taumaturgo que não buscava a própria glória, mas que desejava apenas que o nome de Jesus fosse exaltado em cada gesto de compaixão. Sua autoridade era a autoridade daquele que serve, e sua força vinha da comunhão diária com o Mestre Divino. No dia 5 de abril de 1419, em Vannes, o itinerário terrestre do anjo do Apocalipse chegou a seu destino glorioso. Vicente Ferrer, aos 70 anos, sentiu que o Salvador o chamava para atravessar o véu. Ele pediu para ser colocado em um leito simples, rodeado por seus irmãos de hábito, e com os olhos fixos em um crucifixo, ele pronunciou suas últimas palavras de fé. Sua morte não foi um evento de tristeza, mas um triunfo da esperança. Conta-se que no momento de sua partida, um perfume celestial inundou toda a cidade de Vannes e que sinos tocaram sem que mãos humanas os movessem, anunciando que o grande pregador estava agora diante do Rei dos Reis. Vicente partia desta vida como um servo fiel, que terminara a construção da catedral de sua própria alma. Ele, que anunciara o juízo com tanta força, encontrava agora a face misericordiosa daquele que é a própria luz inextinguível. O mensageiro do fim encontrava seu princípio e seu fim em Cristo. O legado de São Vicente Ferrer é a prova de que a inteligência e a profecia podem e devem caminhar juntas na edificação da Igreja. Ele deixou uma obra literária densa, centrada na vida espiritual e na pregação, que serviu de guia para gerações de sacerdotes e místicos. Mas seu maior legado foi a renovação da fé em Europa.
Ele foi o homem que preparou o Ocidente para atravessar os séculos seguintes, deixando para trás um rastro de santidade e milagres que o tempo não conseguiu apagar. Sua canonização rápida, apenas 36 anos após sua morte, foi o reconhecimento oficial de que sua voz era, de fato, a voz do Espírito de Sabedoria. Vicente Ferrer permanece como o arquiteto da vigilância, lembrando a cada geração que a história tem um destino e que esse destino é o reino do Salvador. Ele nos ensina que nossa vida é um itinerário do juízo, um caminho de purificação constante para estarmos prontos para o abraço eterno do Verbo. Hoje, ao contemplarmos a figura imponente de São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, somos chamados a reconstruir a nossa própria arquitetura interior. Ele nos convida a sair da letargia do materialismo e a reconhecer a presença atuante do Santo de Deus em nosso meio. Vicente nos ensina que o temor do Senhor é o início da sabedoria, mas que o amor é a sua perfeição final. Ele nos mostra que é possível ser simultaneamente um mestre da razão e um profeta do Espírito, utilizando todos os dons para a glória do Salvador. Seu exemplo nos desafia a sermos também nós mensageiros da esperança, em um mundo que muitas vezes parece ter perdido o sentido do sagrado. Vicente Ferrer não pregou o fim do mundo para nos amedrontar, mas para nos despertar para a beleza da eternidade que começa agora, no encontro com Jesus. Ao encerrarmos este episódio da temporada 12, guardamos a imagem do grande taumaturgo valenciano como um farol que atravessa as névoas do tempo. Ele é o arquiteto que uniu a terra ao céu através da pregação e do milagre. Vicente Ferrer agora repousa na cidade de Deus, onde a trombeta do anjo tornou-se um hino de louvor incessante à majestade do Alfa e o Ômega. Que sua intercessão nos ajude a construir em nossos dias uma sabedoria que não se limite aos livros, mas que se transforme em vida, em serviço e em uma espera amorosa pela vinda definitiva do Mestre da Sabedoria. Ele partiu em Vannes, mas sua influência é universal, pois ele aponta para aquele que é o centro de toda a história e o destino de toda a humanidade, o Salvador do mundo. A arquitetura de sua fé é o nosso abrigo, e sua voz profética é a nossa bússola em direção à luz eterna.